pessoas que se sentaram na cadeira tenham visto vultos ou entidades andando pelo local. Algumas pessoas que relatam ter sentado nessa cadeira aparentaram ter visões e morte das pessoas. E hoje eu vou falar sobre a cadeira de Thomas Busby. A cadeira amaldiçoada de Busby, ou a cadeira do homem morto, é uma cadeira de carvalho supostamente assombrada que foi amaldiçoada pelo assassino Thomas Busby antes de sua execução por enforcamento em New York, Inglaterra. Como se originou essa lenda? Como tudo aconteceu? Essa maldição começou no século XVIII, em 1702. Daniel, um falsificador de moedas, comprou uma fazenda e a nomeou de Derek Wells, na zona rural de Tennessee, Inglaterra. Ele armou todo um esquema de passagens secretas e saídas de fuga para poder tocar seu negócio como falsificador de moedas e assim fazer isso ilegalmente. Daniel tinha uma filha chamada Elizabeth e um homem que vivia na região chamado Thomas Busby, que possuía uma pousada a quase 5 quilômetros. Para quem não sabe, né, Daniel ele tinha uma filha, né, e a filha ela foi se apaixonando pelo Thomas Busby. E nisso, o Thomas Busby ele mora a 5 km, né, que é igual a 3 milhas. Né, ele morava um pouquinho mais para frente da onde Elizabeth morava. Ele tinha uma pousada a quase 5 km da fazenda, se apaixonou por ela e os dois acabaram se casando. Daniel não aprovava muito o casamento, pois sabia que Busby era um homem dado às bebidas, mas não pode fazer nada. Logo os dois tornaram-se parceiros no negócio ilegal das moedas. Certo dia, Busby, bêbado, como de costume, voltou para sua pousada e encontrou seu sogro e Elizabeth esperando por ele. Daniel tentava convencer a filha a abandonar o Busby, falava assim, olha, abandona ele não é uma boa pessoa, ele bebe, ele faz isso, certamente por causa da bebida ou por conta de algum desentendimento nos negócios. Os dois homens discutiram acaloradamente e de repente Busby percebeu que Daniel estava sentado em sua cadeira favorita. Ele exigiu que saísse imediatamente, mas o sogro se recusou. Foi quando Busby percebeu a paciência e ficou Daniel para fora da pousada, porque Busby ele sempre adorava aquela cadeira, principalmente de sentar nela e beber suas cervejas, não pensar nas coisas. Mais tarde, naquela mesma noite, Busby, tomado por uma intensa raiva, infiltrou-se na fazenda de Daniel, o assassinou, espancando até a morte com um martelo de forjar moedas, e escondeu o corpo nas matas da proximidade. Algumas versões dizem que ele estrangulou, mas quando notaram que Daniel tinha desaparecido, a polícia local ela organizou uma busca, né, e foi encontrado o corpo de Daniel, né, e o Busby foi preso e condenado à morte por enforcamento. Né, que após descobrir que o Daniel ele forjava, ele era um falsificador de moedas, e isso as pessoas sempre iam pedindo para ele tirar aquelas rebardas de moeda, aqui é um exemplo, umas moedas de R$1, tirar a rebarda, era o que ele fazia. E logo quando perceberam que ele sumiu, falou assim, cadê ele? Vamos fazer uma busca, se não achar, pronto. E acharam, né, o corpo dele, né, e o Busby foi preso, né, e foi condenado à morte por enforcamento. No dia de sua execução, Busby estava bêbado e teve de ser arrastado de sua cadeira favorita, enquanto era levado à força. Enquanto ele era levado à força, ele amaldiçoou a cadeira, prometendo que qualquer um que se atrevesse a sentar em sua cadeira teria uma morte súbita e violenta. Foi enforcado no cruzamento Soundot, perto de sua pousada, e posteriormente enterrado nas proximidades. Então, quer dizer que assim, o último desejo dele foi que ele bebesse uma última cerveja antes de ele ser enforcado, né? E após isso,
Após ele beber a sua última cerveja, ele falou: qualquer um que se atreva a sentar em minha cadeira terá uma morte súbita e violenta. E nisso ele foi enforcado perto da sua pousada. Nos anos seguintes, por causa das ameaças de Busby, a pousada foi renomeada de Busby Top Inn, algo como a pousada da força de Busby. O novo proprietário de início não acreditava nessa maldição e manteve a cadeira no chão para uso normal. Com a propagação da notícia da maldição, visitantes curiosos começaram a vir de todos os lugares. Houve também relatos de que Thomas Busby assombrava a pousada. Testemunhas confiáveis anunciaram que tinha visto um fantasma de Busby vagando no segundo andar. Isso chamou ainda mais a atenção dos visitantes de Busby Top. Como as mortes aconteceram? Como aconteceu? Será que tem alguma maldição aqui em sentar aquela cadeira? Um limpador, que chama Ness, que se sentou na cadeira em 1894, foi encontrado morto na manhã seguinte, enforcado em um poste perto de onde Busby foi executado. O inquérito da época diz que ele teria se suicidado, mas este incidente selou a crença das pessoas nessa maldição. Algumas pessoas muitas vezes desafiam amigos a se sentarem na cadeira, embora muitos poucos o tenham feito. Os poucos que tiveram a coragem de assumir o desafio tiveram finais virtuosos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da estrada onde ficava a pousada, um aeroporto foi construído para que as Forças Armadas Aéreas canadenses pudessem usar. Os pilotos muitas vezes iam tomar uma cerveja da pousada, conversar, vários deles se atreveram a sentar na terrível cadeira de Thomas Busby. Esses nunca mais voltaram para casa depois das missões de bombeiro sobre a Alemanha. O proprietário conta que em 1967, dois pilotos da Força Aérea Real Britânica que bebiam no local desafiaram um ao outro a sentar na cadeira. Ambos se sentaram e mais tarde, naquele mesmo dia, o carro deles bateu em uma árvore e os dois homens morreram a caminho do hospital. Que quem sentava na cadeira ou era desafiado ou tinha que sentar para ver se a maldição não era fake ou mentirosa. Eles sentavam e eles mal sabiam que seria um fim trágico a quem sentasse naquela cadeira. Em 1968, Tony comprou a estabalagem de Busby Top e inicialmente descartou a maldição de Busby, pois a considerava um absurdo, embora tivesse presenciado eventos dois pilotos em 1967. Todavia, anos mais tarde, ele relatou vários incidentes fatais e isso começou a preocupá-lo. Ele conta, por exemplo, o caso de um motoqueiro que morreu logo após deixar a pousada e o de um andilho que pegou carona e foi derrubado por um caminhão e morreu 2 dias depois de visitar o lugar. Também houve um homem local, nos seus 30 anos, que morreu de um ataque cardíaco fulminante uma noite depois de se sentar nessa cadeira. O Eicher também relata a história de um grupo de construtores que almoçavam na pousada e desafiavam um jovem trabalhador a se sentar nela. Esse jovem obedeceu e depois de voltar ao local de construção caiu de cima de um telhado e morreu. Após essa morte, o proprietário guardou a cadeira em um depósito no porão longe do público, para que o público ele não se sentasse, não houvesse mais mortes e que ele não fosse prejudicado no próprio negócio. Em 1978, um entregador, após descarregar as mercadorias encomendadas pela pousada no depósito, sentou na cadeira para descansar. Ele disse ao proprietário que era muito confortável. Ele sugeriu que uma cadeira tão boa não devia estar trancada em um porão úmido. Depois de algumas horas após isso, o caminhão saiu de estrada e caiu em um desfiladeiro, matando. Foi quando finalmente o dono pediu que a cadeira fosse removida para um museu de surf.
e fosse pendurada para garantir a segurança dos curiosos. Desde então, ninguém mais pensou nela. A cadeira ficou dentro da pousada durante 275 anos. Houve registros históricos, de como aconteceu a história, e de como foi jogada uma maldição ou alguma coisa assim do tipo. Um impresso chamado Case Stories Award, publicado em 1858, registrou o assassinato de Daniel em 1702. Os registros paroquiais de Kinderreed confirmaram o enterro de Daniel no dia 7 de junho de 1702. Aliás, os primeiros registros da paróquia revelaram pela primeira vez a possibilidade de um homem chamado Chris Paul Ward ser cúmplice de Thomas Busby. Isso porque Shawn foi enforcado pelo assassinato de um tal Daniel, enterrado no dia 4 de agosto de 1712 no cemitério Turks. Entretanto, não há nenhum registro formal da cadeira de Busby ou de sua famosa maldição até meados do século XX. Os relatórios destes seriam limitados à especulação da imprensa. Cooper Hodge, o curador do museu, disse que a pena por cortar moedas ou falsificá-las na época era realmente a morte. Neste ponto, é importante ressaltar que a pena de morte era levada muito a sério em relação a crimes envolvendo essa prática. Podemos citar o caso de Barbara Space, acusada do crime de falsificação de moedas e que foi queimada na fogueira em 5 de julho de 1721, em Turban, na Inglaterra, uma localidade que era famosa pela realização de execuções. Ainda segundo Cooper, infelizmente os registros de York Houses do ano de 1702 foram perdidos. Portanto, as informações que falam sobre a maldição, sobre o Busby, sobre diversas coisas que ele já fez, como foi o enforcamento, as informações sobre o Busby realmente foi enforcado não são claras. Não há nenhuma evidência ou nenhum documento oficial que comprove, que registre a existência de um assassinato que rogou ou jogou uma maldição em uma cadeira. Relatos na literatura sobre Thomas Busby, o primeiro relato sobre Thomas Busby teria surgido em um livro chamado The Diary of Howard Turner. Foi o primeiro historiador da cidade de Gilead. Era muito respeitado e em uma de suas viagens, em 17 de maio de 1703, ele escreveu o seguinte trecho na página 425 de seu diário. Ao longo das margens do rio, passo pelo jardim muito agradável do Sr. William, que se tornou prefeito. Entretanto, após o incidente, houve relatos na literatura que eles queriam saber um pouco mais da história do Busby. Houve relatos e foram contando como era a vida de Busby e tudo mais. Entretanto, em 1859, um homem chamado William, que também foi antiquário, poeta e historiador de Yorkshire, escreveu um livro chamado The Valley of Moray, que no caso seria contando a história do Busby, como aconteceu e como aquilo naquela época era considerado morte. Existiam dados contraditórios que tem alguma prova que o Busby ele fez isso mesmo. A morte do limpador de Chaminés em 1894 era um mistério até 1914. Naquele ano, o amigo que estava bebendo com ele morreu sem um centavo sequer em um reformatório local. Em seu leito de morte, ele confessou ter amarrado o limpador de Chaminés a uma cerca perto do bar, para então roubar a sua bolsa, que continha apenas 2 pertences, que hoje seria equivalente a 10 reais, 10 centavos. Tudo indica, apesar de suas palavras, que ele tinha matado e assim o limpador de Chaminés não tivesse sido vítima da maldição da cadeira. Segundo o registro oficial segundo o registro, a Força Aérea do Canadá, que se hospedaram em Busby, foi revelado um índice de abatimento de aeronaves inferiores à medida de 1,65.
considerando um universo, né? Quer dizer, muitas pessoas elas falam, né, que nem tudo foi por causa da cadeira, e algumas falam que foi. A cadeira de Buzz Piston é um estilo conhecido como cadeira Castor, devido à sua associação com o fabricante de cadeiras John Williams. Trabalhou ao norte da cidade, né, na cidade de Castor entre 1843 e 1881. É pouco provável que seja mais antigo do que 1840 e poderia ter sido feito praticamente durante um século. Quer dizer, após o cara ele pedir uma cadeira, ele pendurou uma cadeira, só que a cadeira pendurada perto da cadeira de Buzz era diferente, né? Porque muitas pessoas que estavam lá, a pessoa tinha medo de a pessoa arrancar aquela cadeira ali em cima, né? E pronto, ele fez uma cadeira reserva. Houve turismos e relatos, uma força ao lado de Buzz Piston, simbolizando que daquele local Thomas Buzz havia sido enforcado. Grupos paranormais frequentemente faziam sessões à noite para tentar entrar em contato com o espírito de Thomas Buzz. Segundo a lenda local, ainda assombra a estabilidade há mais de 300 anos e até hoje. Se você tiver coragem, visite o local, né? Veja se o local, na sua opinião, veja se você visita o local, se lá está porca e tudo direitinho. Muitas pessoas, né, faziam turismo, né, por onde ele se matou, e muitos faziam coisas de sessões de tabuleiro Ouija à noite, assim, para constatar o espírito de Thomas Buzz, que segundo a lenda já assombrou o local por 300 anos. Estive aqui durante os últimos 7 anos e os moradores ainda têm medo da cadeira e sua maldição. Eu vi alguém no andar de cima. Era um ser humano muito alto, alguém sem braços e sem um rosto definido. Em seguida desapareceu através de uma parede. Eu fiquei totalmente aterrorizada, disse Karen, uma das últimas proprietárias do Buzz Home, em uma matéria publicada em uma revista regional britânica chamada The Talisman. De um grupo que foi até Buzz Piston, né, uma foto foi tirada em 2011, eu vou deixar ela aqui para vocês verem. Um grupo foi até Buzz Piston para fazer contato com o espírito, né, de Thomas Buzz. Na época, o grupo alegou que após uma pergunta feita sobre a morte de um sogro, o copo se moveu, indicando que sim, os donos da época proibiram o uso de tabuleiro Ouija lá. O mesmo grupo tentou uma outra forma de constatar, né, do lado de fora do Buzz Piston, através de um método que eles chamavam, né, de caixa fantasma, que seria uma forma de fazer contato como se fosse batida, sabe? No início do tabuleiro Ouija, sem as placas. Houve noites recentes, né? Então, pra quem não sabe, né, a cadeira e a maldição, eles fizeram tanto sucesso que eles gravaram um filme, né, explicando sobre a história. Inclusive teve reportagem, né, que foram lá investigar como aconteceu tudo isso, e eles fizeram um filme contando sobre a história de Thomas Buzz, fizeram um anime também contando sobre a história de Thomas Buzz, né, que em 2012 a pousada fechou e hoje em dia o Buzz Piston deu lugar a um restaurante indiano, né, que é hoje chamado de Time Charter Hall. Muitos moradores da região, cidades vizinhas e também por toda a Inglaterra lamentavam que uma grande parte dessa história teria sido perdida, né? Quer dizer, a cadeira de Thomas Buzz foi retratada no episódio. Assim, eles fizeram um episódio, um filme, aí eles contam os episódios da história de Thomas Buzz, e fizeram até um seriado, né? Inclusive tem onde ele se enforcou, só que eles mudaram o nome, né? E tudo mais. Bom, e você? Você visitaria o local para ver se você usaria o tabuleiro Ouija para constatar o Thomas Buzz, que você conversaria com ele? Você exploraria o local para ver se ele se encontra lá? Você toparia? Se você gostou desse vídeo, me dê uma chance de surpreender você. Assine o nosso canal para sempre você ter novos vídeos. E
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Se você visitaria a casa, né? Ou se você invocaria o Thomas Busby, né? Para conversar com ele e o porquê ele assassinou. Bom, me dê uma chance de surpreender você. Tem novos vídeos, para quem é novo, tem novos vídeos de terça, quarta e sexta. Me dê uma chance, assine nosso canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais, Killers Terror.